Depois do Uzbequistão, é a vez do Catar. É, Cris, o esporte espetacular não se cansa de visitar lugares inusitados, né? Você conhece o Catar? Olha, o Catar eu já até ouvi falar, mas conhecer mesmo, eu vou agora. E olha que essa terra desconhecida por muitos vem fazendo a alegria de jogadores e técnicos de sucesso no Brasil. Petróleo, muito petróleo. Dinheiro, muito dinheiro. E uma invasão de jogadores atrás dele. Por onde andam Fernandão, Ricardinho, Aloysio, Roger, Felipe? No Catar. Bem-vindos ao novíssimo sonho de consumo do futebol verde-amarelo. E como num conto das 1001 noites, sente-se aí, porque lá vem história. Debaixo do nada, vem tudo. O fogo do petróleo que arde sem parar transformou o deserto num canteiro de obras. O que era areia virou mar, de prédios. Os antigos moradores hoje descansam, observando quem chegou há pouco. Eles ainda têm a preferência, num lugar tomado pelos carros mais modernos. Mas a modernidade também traz problemas. O carro atolado é pesado demais para a força de 7 pessoas. Estamos em Doha, a capital do Catar. Um país que cresce em ritmo acelerado com o dinheiro do petróleo. Com apenas 37 anos, já tem a segunda renda per capita do mundo, só perdendo para Luxemburgo na Europa. Aqui, um trabalhador ganha em média R$14 mil por mês. E mesmo assim, de cima, é fácil ver para onde vai boa parte do dinheiro deste país. Para o futebol. Este é o estádio do Al Saad, novo, assim como o Catar. Tem apenas 2 anos e tudo que um estádio moderno precisa. O futebol é uma novidade por aqui, virou paixão, tudo por causa de um brasileiro. Há 20 anos a cidade de Doha era mais ou menos assim, um deserto. Até que um brasileiro que foi ídolo do Real Madrid, do Barcelona, chegou no país com o desafio de profissionalizar o futebol. Tinha um estádio pequeno no centro, onde se jogavam todos os jogos. E eu comecei a incrementar a construção de estádios para as equipes, né? Eu comecei a conversar muito com eles para criar rivalidade, né? Para que cada torcedor se sentisse em casa, tivesse o seu estádio. 20 anos depois, o futebol virou mania. Todos aqui gostam de futebol. Futebol tá no nosso sangue, diz esse torcedor. It's in our blood. O futebol é uma novidade num país que preserva a tradição. Hoje a diversidade cruza o caminho de quem vive em Doha. No calçadão à beira do Mar do Golfo, árabes e ocidentais convivem numa boa, do jeito que bem entendem. Nem sempre foi assim. Acho que o Catar em si mudou muito. Hoje em dia a gente já se veste melhor, assim, como calça jeans, camiseta. Antes eu não gostava nem de ir na rua, assim, porque eu me sentia mal. A gente sente-se um peixe fora d'água. Thaís é esposa de Emerson. O casal está há 4 anos no país. A casa do atacante, que saiu muito jovem do Brasil, é luxuosa. Normal para o jogador de melhor salário do país. Impressionantes R$2 milhões por mês. Hoje, no mercado da bola, eu acho que o Catar é o lugar que tá investindo mais, até porque eles estão querendo profissionalizar mais o futebol Catar. Então, acho que eles estão gastando mais para que isso aconteça. Araújo é uma prova disso. Ele fez 27 gols na temporada passada e quebrou o recorde de Batistuta. Foi muito bem recompensado. Além do salário, recebeu R$7 mil a mais por cada gol marcado. O melhor contrato que eu fiz foi aqui. Araújo também ajudou a colocar o talento brasileiro na mira dos milhões de dólares do Catar. Este é o presidente da Federação de Futebol do Catar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ele diz que depois do Mundial da França, eles investiram em franceses. Não deu certo. O futebol do Catar prefere agora trabalhar com jogadores e técnicos brasileiros. Felipe é um dos 18 brasileiros que jogam nos 10 times da primeira divisão. Ele vive muito bem neste condomínio de luxo, mas sente falta de certas riquezas naturais do Brasil. A dificuldade de encontrar feijão ela ainda
é muito grande. O café do brasileiro também é difícil. Ricardinho chegou para jogar esta temporada. Trouxe toda a família. Além de receber um ótimo salário, aqui ele também pode brincar com os filhos Bruno e Bernardo. O que era raro virou regra. Encontrei aqui no Catar aquilo que realmente eu gostaria, que eu buscava, né? Que é dar continuidade à minha profissão com seriedade, com responsabilidade, tendo objetivos de conquista, mas ao mesmo tempo de ver o crescimento dos meus filhos, né? Acompanhá-los, estar mais perto, né? Estar mais em casa. Além de jogadores, o Catar investiu pesado em técnicos brasileiros. Eu estou muito satisfeito de ver que em um campeonato de 10 clubes, 6 são treinadores brasileiros. Então isso aí é uma competição à parte, né? Leão das ordens no Al-Sadd, Paulo Autuori é o técnico do Al Rayyan. Nos treinos sempre conversa com os jogadores, principalmente com os árabes. Eles ainda precisam aprender muito. O europeu está acostumado a já pegar um jogador formado. E o treinador brasileiro tem a paciência de chegar depois do treino e, vem cá, meu, chega aqui, vamos trabalhar isso aqui que você está precisando, entendeu? Mas há uma coisa no Catar que incomoda até mesmo os brasileiros: o calor. No Catar, o clima joga contra o futebol. Nesta época do ano, durante o dia a temperatura chega perto dos 50 graus, mas é preciso treinar. E os times, como o Al Rayyan, do técnico Paulo Autuori, têm, no lugar do sol, a lua como companhia. Técnico sofre, jogador então, 42 graus à noite. Demais, até para quem nasceu em Alagoas. É mais quente que Alagoas? É 3 vezes mais, olhe lá. Nossa, é muito quente, é muito quente. E mesmo assim, quem aparece no treino? O príncipe Abdullah bin Hamad Al Thani, filho do emir, que é a maior autoridade do Catar. Ele é o presidente do Al Rayyan. Ao final do treino, todos os jogadores fazem fila e, num ritual de respeito, cumprimentam o chefe. Os clubes não são ricos no Catar. O governo, sim. É ele que financia o esporte no país. Não posso dizer quanto, mas garanto que não investimos menos que o equivalente a 200 milhões de reais por ano no futebol, diz o presidente da federação, que é responsável em repassar o dinheiro aos clubes. Dia de abertura do Campeonato Nacional. Torcedores chegam com Dishidash, a roupa típica árabe. A entrada do estádio do Al-Sadd impressiona. Por dentro, ainda mais. Confortavelmente sentado, o torcedor fala da invasão brasileira. O futebol brasileiro é o melhor do mundo, com 5 estrelas. Só ele, diz este torcedor. Mesmo assim, repare nesta imagem. Ricardinho vai cobrar escanteio e atrás dele, ninguém sentado nas cadeiras. Aqui a gente sente falta da pressão, jogar sob pressão, o estádio lotado. Aqui a regra é estádio vazio. Mesmo com a entrada sendo de graça, a partida é transmitida para todo o país. Mas já se encontram mulheres. Esta repara a presença da nossa câmera e logo a burca encobre o rosto. Mas a vaidade feminina aparece nos olhos, nas unhas coloridas. Quem vai ao estádio no Catar ainda está aprendendo a torcer. Mas já aqueles mais fanáticos, a Tica é torcedor do Al Garrafa, o time do Fernandão e do Araújo. Que figura! Na abertura do campeonato, os brasileiros não decepcionam. Roger marca um dos gols do Catar na vitória por 3-1 sobre o Al-Khor. No final, ganha o prêmio de melhor do jogo. Mais R$7 mil na conta bancária. Prêmiozinho! Teve também gol do Ricardinho. Do Fernandão. O talento brasileiro anda fazendo bonito no Catar e justificando a fortuna que o país paga por ele.